Saber Direito desta semana é sobre direito tributário. As aulas abordam princípios constitucionais, responsabilidades, competências e imunidades tributárias, além dos tratados internacionais e benefícios. As aulas são com a professora Roberta Boldrin. Olá, sejam muito bem-vindos. Neste encontro, a gente vai tratar do tema de responsabilidade tributária. Em especial, a gente vai tratar da responsabilidade dos sócios, diretores e gerentes da pessoa jurídica. A gente vai verificar como é que funciona essa responsabilidade, como é que ela se dá, como é que a Fazenda deve se posicionar. E para isso a gente trouxe um livro, uma obra, o curso de Direito Tributário do professor Leandro Paulsen. Nós vamos utilizar a obra como uma das fontes de inspiração para tratar do tema da responsabilidade tributária, que hoje, sem dúvida alguma, teve de sofrer algumas alterações, inclusive tratadas pelo STJ e pelo STF. Nós vamos aproveitar e tratar o tema com viés das súmulas vinculantes, das súmulas do STF e súmulas também do Superior Tribunal de Justiça. Mas antes da gente falar a respeito da responsabilidade dos sócios, diretores e gerentes, a gente precisa falar sobre como é que o Código Tributário Nacional fala a respeito da responsabilidade tributária. Como é que o CTN trata essa matéria, já que ela faz parte das normas gerais em matéria tributária, portanto, a Constituição Federal de 1988 não trata da responsabilidade tributária. O CTN, lá desde 67, é que faz esse papel de tratar como é que fica a situação das pessoas que tomam o lugar do contribuinte, ou na relação para realizar o pagamento do tributo, ou para efetuar ou cumprir com os deveres e obrigações acessórias. Para isso, a gente começa a falar a respeito do que o artigo 128 do Código Tributário Nacional define a respeito da responsabilidade. Veja, em primeiro lugar, o artigo 121 do CTN define a figura do contribuinte e do responsável. Lá no artigo 121 do CTN, no inciso 1º, o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, ou seja, aquele que tem a relação pessoal e direta com o tributo, a relação pessoal e direta com o fisco. E ele tem a situação de pagante, aquele que deve cumprir com as obrigações principais, o dever de pagar o tributo, e com as obrigações acessórias, os deveres instrumentais, que são aqueles que a lei tributária ou as leis em matéria tributária, na legislação tributária, definem para o contribuinte, como, por exemplo, as declarações, a escrituração fiscal e contábil, o preenchimento, a guarda dos livros. Quando o contribuinte precisa, por exemplo, deslocar mercadorias e, para isso, serve-se do deslocamento acompanhado de documentação. Ou seja, o artigo 121, inciso 1 do Código Tributário Nacional define o contribuinte como aquele que deve cumprir com os deveres principais e obrigações acessórias, pagar o tributo e cumprir com tudo aquilo que facilita a vida da arrecadação, fiscalização tributária. Nesse sentido, o artigo 121, inciso 2 do Código Tributário Nacional define a figura do responsável, sendo aquele que não tem relação nem pessoal e nem direta com o fato gerador. A verdade é que a legislação tributária, de forma específica, vai trazer esta figura, ou seja, somente mediante lei, expressamente será prevista uma outra pessoa. É como se fosse um terceiro mesmo na relação tributária. Esta pessoa vai assumir o papel de pagante. Então, atenção, ela não tem relação nem pessoal e nem direta com o fato gerador. Ela tem relação com um contribuinte. Alguma relação, por exemplo, do direito civil, uma relação civil que foi prevista antes mesmo do fato gerador ocorrer. Quer ver um exemplo? A relação que é prevista entre os pais e os filhos, entre o tutor e o curador, entre os administradores de bens de terceiros e os administrados. Veja que antes mesmo da relação tributária, já existia, já havia sido estabelecida uma relação civil entre essas pessoas. E aí quer dizer que o direito tributário chama estas pessoas, os terceiros, para que elas possam pagar o tributo, possam responder pelo pagamento do tributo ou possam responder pelos deveres instrumentais.
Vamos ter uma informação importante aqui, porque a gente precisa, de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, incluir a obrigação principal como sendo não só o dever de pagar tributo, mas também aquele como sendo o dever de recolher a multa ou pagar a multa. Por vezes, quando a gente estuda o direito tributário, muitas pessoas fazem uma séria confusão entre a obrigação acessória e a obrigação principal. Mas veja, a obrigação principal, de acordo com o artigo 113 do CTN, no inciso 1º, ele inclui também o dever de recolher as multas, ou seja, as penalidades previstas no âmbito da legislação tributária. E a obrigação acessória, então, são os deveres instrumentais que eu falei agora há pouco. Com relação a isso, o responsável é definido lá no artigo 121, inciso 2 do Código Tributário Nacional, e é repetida essa definição, trazendo qual é a função do responsável tributário, lá no artigo 128 do Código Tributário Nacional. Do artigo 128 até o 138 do CTN, nós temos as figuras da responsabilidade tributária. E aí a gente tem uma divisão doutrinária que é muito bem aceita pela jurisprudência atual. E a gente imagina que a responsabilidade tributária deveria ser assim dividida, porque a responsabilidade pode, por exemplo, ser a responsabilidade por sucessão. A responsabilidade por sucessão dá-se, por exemplo, no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Esta responsabilidade prevê a responsabilidade dos bens imóveis ou na sucessão imobiliária. Ela acontece quando existe a venda, alienação imobiliária que envolve alienante e adquirente do bem imóvel. Quando ocorre a alienação do bem imóvel, aquele que adquire o bem imóvel passa a ser o responsável pelo pagamento do tributo. Ou seja, veja só, na sucessão, nós temos a perda da figura do contribuinte e no lugar do contribuinte assume o novo adquirente. Ele passa a responder integralmente pelos impostos que incidem sobre a propriedade do bem imóvel, seja ele imóvel localizado em zona urbana e zona rural. Então, nós temos lá o IPTU e o ITR, IPTU de competência dos municípios, o ITR, o imposto de competência da União. Além dos impostos que incidem sobre a propriedade, nós temos também as taxas que recaem sobre os bens imóveis, as taxas que têm como fato gerador serviço público específico e divisível, por exemplo, a taxa de lixo. Então, o novo proprietário vai responder pelos tributos que recaem sobre a propriedade, IPTU e ITR, e também sobre as taxas, somente aquelas que têm como fato gerador o serviço público específico e divisível, colocado à disposição do contribuinte de forma potencial ou efetiva. Além disso, as contribuições de melhoria que têm como fato gerador a valorização imobiliária como resultado de uma obra pública também ficam a cargo ou sob a responsabilidade do novo adquirente. É uma obrigação propter rem, mas que busca, ou seja, que busca a coisa, o bem imóvel, mas que esta nova pessoa, quando assume na sucessão imobiliária, passa a ser aquela que vai ser perseguida pelo fisco para o adimplemento da obrigação tributária. Nesses termos, nós temos que a sucessão também pode se dar quando há a figura do de cujus. Quando a gente precisa realizar inventário, a adjudicação, a homologação e a partilha, a gente tem uma relação na sucessão causada pela causa mortis. Ou seja, quando há declaração de morte pelo juízo ou quando há de fato a morte, nós temos a necessidade da abertura do inventário, adjudicação e partilha dos bens móveis e imóveis deixados pelo de cujus. A gente sabe que sobre esta transferência, essa sucessão, nós temos a prática do pagamento do ITCM, o causa mortis, né, que é devido pelos estados, tributo de competência dos estados, e aquele que vai ficar com os bens na adjudicação passa a responder pelos tributos devidos e deixados pelo de cujus. Trata-se, então, de uma sucessão por morte, tratada lá pelo artigo 131, incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Ele diz, respectivamente, a respeito da sucessão como sendo responsabilidade do espólio, quando há o de cujus, e também os herdeiros, a viúva meeira e os sucessores a qualquer título.
O artigo 131, inciso 1 do Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade dos bens móveis na sucessão quando se dá, por exemplo, uma alienação de veículo. Quando é realizada a tradição, quando é realizada a transferência do bem móvel em cartório, ou seja, que tenha validade erga omnes, contra todos ou perante todos, esta responsabilidade passa a ser do novo adquirente. Essas são modalidades de responsabilidades na sucessão. O artigo 132 do Código Tributário Nacional e 133 prevêem a responsabilidade de pessoas jurídicas. No artigo 132 do CTN, nós temos a responsabilidade denominada sucessão de empresas ou sucessão empresarial. É quando nós temos aquelas mutações empresariais, as transformações societárias, como, por exemplo, incorporação, fusão, aquisição, transformação de uma por outra e a cisão também. O STJ entende que a cisão, por ser mais moderna, contemporânea, e não à época da publicação do Código Tributário Nacional e da sua vigência, a cisão, apesar de ser moderna, ela também é considerada uma mutação ou transformação societária. Neste sentido, aquele que, por exemplo, incorpora a empresa passa a ser o responsável integral pelo pagamento dos tributos devidos e deixados pela pessoa jurídica anterior até a data do ato, ou seja, até a data da incorporação. Responde integralmente, então, pelos tributos devidos e deixados. Já o artigo 133 do Código Tributário Nacional trata da responsabilidade no trespasse. A responsabilidade no fundo de comércio. Quando houver o trespasse ou fundo de comércio, nesta aquisição, nós temos a relação entre alienante e adquirente. Aquele que adquire o fundo de comércio no trespasse, de acordo com a STJ, passa a ser o responsável integral por todos os tributos devidos e deixados até a data do ato. E veja, nesta responsabilidade, a gente percebe uma divisão. A responsabilidade pode ser subsidiária ou pode ser integral. A ordem é que o artigo 133 do Código Tributário Nacional, no inciso 1º, prevê que aquele que adquire o fundo de comércio responde integralmente pelos tributos devidos e deixados. A responsabilidade é integral do adquirente, do novo adquirente, quando o alienante, dentro dos 6 meses da data da alienação, não realizar mais atos de comércio. Então, nós temos uma situação entre o alienante e o adquirente. Este alienante, quando cessar qualquer tipo de exploração de atividade, seja ela industrial ou comercial, esta pessoa, que é o adquirente, responde sozinho, integralmente por todos os tributos devidos e deixados nesse fundo de comércio. Agora, a gente tem um detalhe. O inciso 2º do artigo 133 do CTN prevê que a responsabilidade deste adquirente pode ser uma responsabilidade subsidiária com o alienante. Ou seja, primeiro responde o adquirente, subsidiariamente responde o adquirente. Primeiro o alienante, subsidiariamente o adquirente. Quando este alienante aqui, dentro dos 6 meses da data da alienação, ele realiza atos empresariais, ele constitui uma nova pessoa jurídica. Lá no direito empresarial, nós temos uma carência de 2 anos. No direito tributário, são 6 meses da data da alienação. Então, veja, é a primeira vez que a gente percebe na responsabilidade por sucessão uma outra possibilidade de responsabilidade. Em que sentido? A gente percebe que a responsabilidade deixa de ser integral e pode ser subsidiária. A subsidiariedade ela é prevista quando o contribuinte não consegue arcar com o pagamento ou com adimplemento do tributo, seja arcar com a obrigação principal ou a obrigação acessória, e aí subsidiariamente o fisco recorre de forma parcial ou de forma integral a esta outra pessoa que passa a responder pelo pagamento do tributo. O artigo 134 do CTN começa a falar de uma responsabilidade diferente da sucessão, que é a responsabilidade de terceiros. O artigo 134 do CTN prevê a figura de terceiros responsáveis pelo pagamento do tributo. E veja que o artigo 134 do CTN,
ele se equivocou, né? O Código Tributário Nacional trouxe um equívoco, quer dizer que estas pessoas relacionadas, lá no artigo 134, respondem de forma solidária com o contribuinte, o que não é verdade. O próprio STF e STJ também já se pronunciaram a respeito da matéria, dizendo o seguinte: esta responsabilidade nada tem de solidária. A verdade é que a responsabilidade dessas pessoas é uma responsabilidade subsidiária e não solidária. O artigo 134 do Código Tributário Nacional prevê algumas pessoas entre os seus incisos para dizer que, caso o contribuinte não consiga realizar o pagamento do tributo, estas pessoas ou esses terceiros tomam o lugar do contribuinte na situação de pagante. São as pessoas, os pais responsáveis pelos tributos deixados pelos filhos menores. Então, quer dizer que, se os filhos, somente se, nós temos uma condição, somente se os filhos menores de idade, quando praticam fato gerador, deixarem de pagar o tributo subsidiariamente, então, subsidiariamente, os filhos pagam este tributo. Somente na impossibilidade do pagamento por parte dos filhos, subsidiariamente, pode sim o fisco buscar a satisfação do crédito tributário na figura dos pais. Uma outra possibilidade prevista pelo artigo 134 do Código Tributário Nacional é a figura do tutor e do curador, tutor e curador, tutelado e curatelado. Quer dizer, então, que quando os tutelados e curatelados não conseguem satisfazer o crédito tributário, entra na posição de pagante para o fisco, ou seja, o fisco pode buscar a satisfação do crédito tributário na figura dos tutores e curadores. O mesmo vai acontecer com o síndico ou o comissário, né, como era chamado antigamente. O mesmo vai acontecer com os escrivães e tabeliães ou os serventuários da justiça. Com relação aos escrivães e tabeliães e serventuários de ofício, estas pessoas todas têm a responsabilidade subsidiária quando elas deixam de agir como devessem. É o caso, por exemplo, quando há a lavratura de uma escritura em cartório e o tabelião não lhe pede as guias de pagamento para que seja realizado o processamento de uma matrícula, quando há uma transferência de bem móvel por ato oneroso que envolva pessoas vivas, né, e não com relação à transferência dos bens deixados pelo decujus, recolhe-se ao cartório o ITBI. E quando vai se recolher este TBI, pedindo-se a escritura definitiva, é de obrigatoriedade por parte do tabelião que sejam exibidas as guias de recolhimento do ITBI. Caso o tabelião não proceda desta forma, ele pode responder. Cuidado, não significa que ele responde em primeiro plano. Lembrando que a responsabilidade é subsidiária. Somente se o contribuinte não pagar subsidiariamente, nós temos a figura do tabelião para realizar o pagamento e satisfazer a exigibilidade do crédito tributário. Então, não significa que esta responsabilidade seja uma responsabilidade solidária. O mesmo acontece, de acordo com o artigo 134 do CTN, com a figura do administrador de bens de terceiros. O administrador de bens de terceiros passa a pagar os tributos devidos e deixados por aquele administrado quando o administrado não paga o tributo, seja de forma parcial ou de forma integral. O fisco subsidiariamente, prevendo a impossibilidade de satisfazer o crédito tributário na sua totalidade ou não, ele busca subsidiariamente a figura deste terceiro. Então, a responsabilidade de terceiros que é tratada no artigo 134, ela gera uma responsabilidade pessoal, ela gera a responsabilidade pessoal do agente. Ou seja, a gente percebe que entre o responsável e o fisco não há relação. Lembra do artigo 121, inciso 1º e 2º do Código Tributário Nacional. Mas entre o responsável e o contribuinte já existia uma relação pré-existente e que agora envolve o contribuinte e o responsável numa relação tributária. O contribuinte sai de cena e dá lugar ao responsável, que passa a ter este contato,
e essa responsabilidade, esta relação diretamente com o fisco. Então, a gente tem a abertura de uma outra figura na responsabilidade. Significa que eu tenho este responsável subsidiário e o fisco. O fisco tenta a satisfação do crédito tributário não mais na figura do contribuinte. A figura do contribuinte, neste caso, é deixada de lado e nós passamos a ter uma nova figura, que é do responsável tributário. No artigo 134, então, quando o fisco não consegue a satisfação do crédito tributário, ele procura subsidiariamente a satisfação do crédito tributário na pessoa destas pessoas, destes responsáveis ou terceiros responsáveis. Para que a gente entre definitivamente, então, no tema que a gente sugeriu, o tema da responsabilidade tributária, mas a responsabilidade dos gerentes, dos sócios, dos diretores da pessoa jurídica, a gente vai falar a respeito do artigo 135 do Código Tributário Nacional. O artigo 135 do CTN prevê a responsabilidade tratada entre os incisos 1º, 2º e 3º. Esta responsabilidade envolve os empregados da pessoa jurídica, os prepostos, os mandatários, sócios, gerentes ou seja, nesta terceira posição do inciso 3º, pessoas que têm excessos de poderes, pessoas que podem agir com excesso de poderes. O caput do artigo 135 do CTN prevê a responsabilização, a responsabilidade pessoal, a possibilidade da responsabilidade pessoal dos gerentes, diretores e pessoas que agem com poderes de direção e de decisão da pessoa jurídica. Nós temos a possibilidade, neste caso, da despersonalização da pessoa jurídica para que a responsabilidade pelos tributos devidos pela PJ recaia sobre o patrimônio pessoal destas pessoas. Mas é importante pensar que esta responsabilidade é extremamente fechada e importante porque ela é grave. Imagine que somente as pessoas, diretores, gerentes, mandatários da pessoa jurídica, quando agirem com excesso de poderes, infração à lei, contrato ou estatuto, responderão pelo pagamento do tributo. Nesse sentido, é a súmula 430 do STJ. A súmula 430 do STJ diz o seguinte, que o mero inadimplemento do tributo não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal na pessoa do sócio-gerente. Estas pessoas que agem com excesso de poderes, elas só agem assim porque elas têm poderes de gestão e poderes de decisão. Se não fosse assim, elas jamais poderiam pensar em imaginar ou planejar a hipótese de inadimplemento da pessoa jurídica. Em que sentido a gente pensa isso, Imagine que um diretor, um gerente da pessoa jurídica, um sócio-gerente, entende que por 3 anos a empresa não deve pagar tributos, seja os tributos de competência municipal, estadual ou de competência federal. Ele decide porque imagina que naquela situação econômica ou naquele momento em que o país vive, a satisfação do crédito tributário traria um prejuízo com relação ao pagamento da folha de salários dos seus empregados. Nesse sentido, ele imagina que durante aquele período, 3 ou 4 anos, não se deve pagar tributos, seja para qual ente político for. Ele fica aguardando que haja um desses grandes parcelamentos e ele coloca tudo no parcelamento para depois pensar no pagamento do tributo. E aí, o que nós temos é um inadimplemento, não é um excesso de poderes ou não fica configurado para o Superior Tribunal de Justiça excesso de poderes. Deixar de pagar tributo não gera responsabilidade e o sócio não pode figurar no polo passivo da execução fiscal, entregando ao fisco os seus bens pessoais para o pagamento de tributo deixado pela pessoa jurídica. Por isso é que é extremamente importante imaginar que o inadimplemento apenas não faz com que estas pessoas sejam sujeito passivo de execução fiscal e percam os seus bens nas ações que são propostas pelo fisco como forma de satisfazer o crédito tributário. Por exemplo, a execução fiscal.
E ainda assim, a gente imagina os processos administrativos, também não pode figurar esta pessoa, esse gerente, o sócio, este responsável pela pessoa jurídica. Definitivamente, o caput do artigo 135 do Código Tributário Nacional prevê que é extremamente relevante, obrigatório, que seja comprovado por parte da Fazenda que essas pessoas agiram com excesso de poderes. Se não ficar comprovado o excesso de poderes, se não ficar comprovado a vontade de cometer aqueles atos, o sócio não poderá ser responsabilizado. Em contrapartida, a súmula 435 do STJ entende que presume-se como dissolução irregular da pessoa jurídica quando aquela pessoa, aquela PJ, deixa de funcionar naquele local, de exercer as suas atividades naquele local que ela comunicou inicialmente para a Junta Comercial do Estado, quando ela abriu, quando nasceu aquela PJ. E aí sim, a jurisprudência do STJ é firme em dizer que nós podemos ter a possibilidade de figurar no polo passivo da execução fiscal o sócio-gerente, independentemente da época em que foi ocorrido ou que ocorreu o fato gerador. Explicando melhor, a gente imagina que quando uma pessoa jurídica deixa de funcionar naquele local e um oficial de justiça constata esta informação, ou alguém que faça as vezes do oficial de justiça, ou mesmo a fiscalização tributária em loco, quando percebe que aquela pessoa não mais realiza os atos empresariais fisicamente naquele local onde havia dito ou informado aos órgãos arrecadadores, é possível sim que o fisco imediatamente, inclusive, inclua na certidão de dívida ativa o nome do sócio. A jurisprudência é firme em dizer isso e a súmula 435 do STJ ratifica esse entendimento, dizendo assim: é considerada, então, simplesmente uma dissolução irregular. Essa dissolução irregular é assim tida, é entendida e considerada porque simplesmente o domicílio fiscal não foi mais informado pelo contribuinte. Lembra que o domicílio fiscal, que é tratado no artigo 127 do Código Tributário Nacional, é importante para que o fisco tenha a possibilidade de se comunicar com o contribuinte. O domicílio fiscal pode, como regra, ser sempre informado ou escolhido pelo próprio contribuinte, seja ele pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa jurídica de direito público interno. As pessoas, como regra, têm liberalidade para escolher o seu domicílio fiscal, que é o local onde serão realizadas as comunicações entre o contribuinte e o fisco. A única impossibilidade de escolha é quando o fisco identifica que o contribuinte quer ludibriar o fisco, no sentido de dificultar a chegada e dificultar o recebimento de notificações ou comunicações. Aí o fisco pode recusar o domicílio fiscal. Caso contrário, a regra é aquela que se encaixa no artigo 127 no caput, quando o contribuinte pode sim, lá na primeira parte do artigo, ele pode escolher o domicílio fiscal. Então, quer dizer que, se o contribuinte escolhe o seu domicílio fiscal, se ele fizer a mudança do seu domicílio fiscal, ou seja, ele muda de residência, no nosso caso, que a gente está tratando de sócio, diretores e gerentes da pessoa jurídica, quando ele se muda, quando a pessoa jurídica muda o seu domicílio fiscal, ela deve realizar a comunicação para os órgãos arrecadadores. E quando ela não realiza esta comunicação, então quer dizer que o fisco pode entender pela dissolução irregular da pessoa jurídica e, sinceramente, o fisco vai fazer imediatamente a inserção do sócio, diretor e gerente na CDA, independentemente a época ou se ele tinha alguma intenção ou não de dissolução irregular. Neste caso, pouco importa se existe o dolo ou não, pouco importa se ele teve intenção de realizar a dissolução irregular ou não. O fisco não entende assim. O STJ entende que a dissolução irregular fica comprovada quando a pessoa jurídica deixa de atuar naquele domicílio e não informa aos órgãos arrecadadores. E hoje, a gente tem uma prática lá na Junta Comercial dos Estados,
Então, quando ele não informa ao fisco, simplesmente o gerente pode sim figurar no polo passivo da execução fiscal, mas somente nesta hipótese. Veja só, se a gente tivesse uma possibilidade de redirecionamento automático da execução fiscal, na pessoa do sócio, gerente ou dessas pessoas que têm poderes de decisão, nós estaríamos diante de um grande problema que envolve o desinteresse econômico dessas pessoas figurarem no polo passivo ou figurarem como gerentes, como sócios. Pode ser, então, que um contrato social ou um estatuto preveja a figura do sócio, mas não necessariamente com poderes de decisão. O STJ entende que somente os sócios com poderes de decisão, aqueles que podem atuar desta forma, é que podem ser chamados a responder pelo pagamento do tributo. E cuidado, nós temos um aspecto temporal extremamente importante. Ele só vai responder pelo período que ele tinha estes poderes de gestão. Supondo que houve uma alteração no contrato, no estatuto, e essa pessoa deixou de figurar como aquele que tem poderes de decisão. Se houver uma ação proposta pelo fisco contra esta pessoa, ou um redirecionamento da execução fiscal, nós dissemos que a defesa deve alegar que esta pessoa já não mais tinha poderes de decisão, porque o mero inadimplemento, de acordo com a súmula 430 da STJ, não coloca na situação de responder pelo pagamento dos tributos. E como defesa, deve ser alegado para o contribuinte a exceção de pré-executividade, ou seja, quando o fisco propõe uma ação de execução fiscal contra um sócio, gerente, diretor da pessoa jurídica e essa pessoa não cometeu excesso de poderes ou ela não estava mais no poder de gerência porque foi retirado do contrato, estatuto ou seus poderes foram reduzidos ou diminuídos, deve essa pessoa arguir ou oferecer exceção de pré-executividade. É o que estabelece a súmula 393 do STJ, autorizando que nos próprios embargos, na própria ação de execução fiscal proposta pelo fisco, como meio de defesa, seja oferecida a exceção de pré-executividade. Lembrando que a exceção de pré-executividade, ela é o direito de pedir ou o direito de petição, também previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A e 35 da Constituição Federal, que oferece ao contribuinte, nesse momento executado, a possibilidade de se defender, mesmo que não seja garantindo a execução fiscal, mesmo que estas pessoas não realizem um depósito, caução, depósito ou ao oferecimento de uma carta de fiança bancária, que não haja uma constrição patrimonial ou intimação da penhora, essas pessoas podem sim, como meio de defesa, oferecer a exceção de pré-executividade. Isso porque os embargos à execução fiscal, que também são um meio de defesa, exigem necessariamente dois requisitos. Em primeiro lugar, deve-se estar dentro do prazo de 30 dias. O artigo 16 da LEF, Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830 de 80, determina que o executado, citado, intimado da constrição patrimonial, deva oferecer, apresentar os embargos, opor os embargos à execução fiscal em 30 dias contados, ou do depósito, ou da juntada da carta de fiança bancária, ou oferecimento do seguro-garantia, ou da constrição patrimonial já ocorrida. Caso o gerente, o diretor, o sócio, essa pessoa ou o sócio-gerente, a figura que tem poderes de decisão, não tenha bens para garantir o juízo porque é insolúvel, ou não queira oferecer bens, ou caso o fisco não tenha localizado, a gente não pode mais falar em prazo e também não podemos mais falar em garantia. Lembra que é direito constitucionalmente garantido para o contribuinte e executado que ele possa oferecer a defesa, que ele possa oferecer o contraditório, que seja ele aberta a possibilidade de se defender nos autos da execução fiscal. Portanto, o executado ou o contribuinte que é executado, ou ainda assim o responsável,
que não possua bens para garantir o juízo, mas que nós estejamos diante de uma matéria de ordem pública, como, por exemplo, uma ilegitimidade passiva, é possível que essas pessoas consigam oferecer exceção de pré-executividade como forma de não ter a necessidade de garantir o juízo da execução, ou seja, forçar o juízo da execução ou forçar que haja uma garantia para que eles possam se defender. O objetivo da exceção de pré-executividade aqui no tema que nós estamos tratando é extremamente importante, porque a exceção de pré-executividade tem como objetivo, para essas pessoas que são colocadas no polo passivo da execução fiscal, objetiva a extinção do processo executivo, a decretação da nulidade da certidão de dívida ativa, onde consta o nome deste sócio, diretor, gerente da pessoa jurídica, e também a retirada, a possibilidade da extinção do processo executivo em si, a extinção da execução fiscal. Lembrando que nulidade de certidão de dívida ativa, ilegitimidade passiva, decadência, prescrição, esses erros todos ou qualquer vício que é cometido com relação a estes temas geram a nulidade absoluta. Quer dizer que todo o processo que envolveu a cobrança executiva, a execução fiscal, é considerada nula. Nós temos uma nulidade processual. E, em função disso, a qualquer momento, inclusive de ofício pelo juiz, pode ser alegada a nulidade processual. Em qualquer momento do processo, em qualquer fase do recurso, pode ser arguida a nulidade desse processo, porque nós estamos diante de matéria de ordem pública que fazem ou que tem um efeito de, quando houver algum vício, aquele processo deixe de existir ou aquela causa deixe de existir no mundo jurídico. É por isso que o gerente, preposto, sócio e diretor, diferente do que diz o artigo 134, não comporta mero inadimplemento. A diferença entre o artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional figura da seguinte forma. No artigo 134, mero inadimplemento, deixar de pagar tributo, gera responsabilidade. Quando o contribuinte deixa de pagar tributo, gera a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica. Mas, no artigo 135 do Código Tributário Nacional, onde vai recair a responsabilidade sobre os seus bens, é muito mais importante dizer que a responsabilidade só será gerada quando houver a comprovação de excesso de poderes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem analisado de forma extremamente peculiar e subjetiva cada um dos casos, para que não haja uma possibilidade de injustiça quando se fala do excesso de poderes. E aí a jurisprudência tem entendido que tem que ser algo que de fato cause um estabelecimento extremamente gravoso à pessoa jurídica, quando esta pessoa, quando o sócio age em nome próprio, sem que ele tenha poderes para agir assim, extrapolando ou excedendo os poderes que lhe foram outorgados, desde que este excedente traga à pessoa jurídica prejuízo, desde que este excedente não seja de fato comprovado na sua defesa que foi um ato extremamente importante e relevante naquele momento como forma de salvar a pessoa jurídica. Este excedente tem de ter trazido um grande prejuízo, uma forma de prejudicar a pessoa jurídica no seu desenvolvimento, nas suas atividades. Caso contrário, entende o STJ que não deve haver a responsabilização ou a responsabilidade da pessoa que agia com excesso de poderes. Um dos exemplos da responsabilidade, que a gente pode dizer com relação a ilicitudes que a pessoa jurídica pode ter realizado, mas que foi instrumentalizada ou materializada pelo sócio, é a apropriação indébita. A apropriação indébita ocorre, e é crime, né? Definitivamente construído pelo direito penal, materializado no direito penal. A apropriação indébita ocorre quando
a pessoa jurídica torna-se responsável pela retenção e repasse das contribuições sociais. Quer dizer, então, que o empregado é aquele que pratica o fato gerador, mas a empresa, ela toma o lugar daquela que vai ficar com o valor, ou seja, reter e repassar para a Previdência Social. Quando a empresa retém e não repassa, chama-se apropriação indébita ou crime de apropriação indébita. Nestes casos, a gente entende que, inclusive, não precisa ficar comprovada a intenção do agente ou o dolo, já que a culpa é suficiente para a responsabilidade pessoal do sócio, gerente ou diretor da pessoa jurídica. Nos casos de apropriação indébita, nesses casos onde esta pessoa jurídica deveria reter e repassar, no caso do repasse, é crime de apropriação indébita com a possibilidade de prisão do diretor, do sócio ou gerente da pessoa jurídica, além de exceder e extrapolar todos os poderes que lhe foram outorgados, seja pelo contrato ou estatuto. Essas pessoas cometeram crime. Lembrando que o crime sempre será definido pela legislação penal. É o direito penal quem vai definir o que é crime tributário, já que o direito tributário não fala a respeito daquilo que é considerado crime, porque há um ramo do direito que trabalha e estuda o que é crime. No entanto, que caso aquela conduta deixe de ser considerada crime, o direito tributário vai sempre se adaptando às estruturas do direito penal, exatamente nesse sentido do que é considerado crime e do que não é considerado o crime. Vamos aproveitar então agora e passar para a primeira questão. A gente vai falar sobre a primeira e a segunda questão para ver se a gente conseguiu fixar o conteúdo. Vamos lá? A respeito da responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta. Letra A. Ocorre apenas nos casos de infração. Letra B. Ocorre na responsabilidade de terceiros por inadimplemento. Letra C. A subrogação ocorre independentemente de relação anteriormente estabelecida. Letra D. As hipóteses de responsabilidade são por sucessão, de terceiros e por infrações. Então, a alternativa correta a respeito da responsabilidade tributária é a letra D. As hipóteses de responsabilidade tributária são responsabilidade por sucessão, lembra da sucessão empresarial, a sucessão no trespasse, a sucessão dos bens imóveis e bens móveis, a responsabilidade de terceiros, que são os pais, os tutores, curadores, e a responsabilidade por infrações, essa última que eu falei, né? A responsabilidade quando há uma infração definida pelo direito penal. Veja que a letra A diz assim, ocorre apenas nos casos de infração. Não é verdade, porque a gente tem a possibilidade da sucessão e a responsabilidade de terceiros. A letra B diz assim, está incorreta porque ela fala, ocorre na responsabilidade de terceiros por inadimplemento. Lembra da aplicação da súmula 430 do STJ, que diz que o mero inadimplemento deste terceiro não autoriza a responsabilidade ou o redirecionamento automático da execução fiscal. Na letra C, está incorreta porque ele diz, a subrogação ocorre independentemente de relação anteriormente estabelecida, quando, na verdade, a relação entre o contribuinte e o responsável, entre estas duas pessoas, já deve ter existido para que seja configurada, para que fique estabelecida a relação tributária ou a responsabilidade tributária. A gente pode passar para a próxima questão, para a gente tratar, então, a segunda questão que eu propus. A segunda questão que eu trouxe diz assim, a respeito da responsabilidade tributária, é correto afirmar que, letra A, decorre
apenas de lei específica. Letra B, pode ser objeto de lei ordinária. Letra C, pode prever outros casos como forma de atender ao interesse da administração fazendária. Letra D de dado, será sempre pessoal. A respeito da responsabilidade, é correto afirmar que, na verdade, ela decorre apenas de lei específica. Lembra que a responsabilidade tributária, ela faz parte das normas gerais em matéria tributária e as normas gerais em matéria tributária devem ser previstas por meio de lei complementar. Por isso que a letra B está incorreta. O artigo 146 da Constituição Federal prevê quais são as matérias que serão objeto de lei complementar e uma dessas matérias são as normas gerais em matéria tributária que está inserido o tema de responsabilidade tributária. A letra C diz assim, pode prever outros casos como forma de atender ao interesse da administração fazendária de forma nenhuma. A administração fazendária não pode prever outros casos de responsabilidade senão por meio de lei específica, de lei que trate qualquer tipo ou demais tipos e hipóteses de responsabilidade tributária. A letra D está incorreta porque ela diz assim, será sempre pessoal. A verdade é que a responsabilidade será pessoal apenas quando o contribuinte deixe de pagar tributo e, subsidiariamente, a gente tem a possibilidade de uma outra pessoa, que não era o contribuinte, chamado de responsável, entrar na responsabilidade ou no papel de pagante do tributo. Então, essas duas questões, para a fixação, mostram para nós duas fontes importantes. Em primeiro lugar, a divisão toda da responsabilidade tributária e, em segundo lugar, qual é a fonte utilizada. Nesse sentido, o artigo 146 da Constituição Federal define muito bem que a lei complementar é que deve tratar os casos de responsabilidade tributária. Imagine você que determinado estado da federação, por meio de lei própria, previu nova figura de responsabilidade tributária, dizendo, por exemplo, que o depositário é um novo responsável pela quitação de tributos, quando, na verdade, o depositário tem a obrigação de devolver aquele bem, o qual ele era responsável, aquele bem no mesmo estado, ou então o valor equivalente àquele bem o qual ele estava responsável pela guarda e pela conservação. O depositário não pode nunca ser uma nova possibilidade de criação de responsabilidade tributária. E quando ela for prevista, quando houver uma nova previsão de responsabilidade, sempre por meio de lei específica que preveja que tipo de responsabilidade, se tiver prazo, que prazo é esse que ele passa a responder, nunca como uma imaginação do fisco de trazer novas hipóteses ou novas pessoas para dentro da responsabilidade tributária. A responsabilidade por infrações, que é tratada entre os artigos 136 e 137 do Código Tributário Nacional, diz respeito, em especial, às responsabilidades por infrações. Sempre as infrações, aquelas definidas no âmbito do processo administrativo, ou judicial, mas sendo inspiradas sempre no direito penal, já que só pode ser considerado como crime aquelas condutas previamente definidas pelo direito penal. É o suporte que o direito tributário, como eu disse agora há pouco, tem, de utilizar a possibilidade dessas figuras. No mais, não é possível que o direito tributário crie novas figuras de contravenções ou crimes. Tudo aquilo que é tido como contravenção ou um crime dependem da definição expressa e específica lá nos termos da lei penal, nos termos da lei penal vigente ou do direito penal brasileiro. Importante dizer que o direito penal, que não vai definir exatamente o que é tributo, porque isso fica a cargo do direito tributário, vai dizer o que é crime e vai definir qual será a utilização de pena, que tipo de pena e qual é o tempo em que ela deve ser cumprida.
seja pelo diretor, pelo preposto, pelo sócio, pelo gerente ou por qualquer uma das figuras do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Quer dizer que o pai, o tutor, o curador, o administrador de bens de terceiros, não só os sócios, os diretores, os gerentes, também podem, cometendo infrações definidas pelo direito penal, serem responsabilizados no âmbito penal. É isso mesmo. Então, além dos sócios, gerentes de prepostos, outras pessoas, quando figuram como infratores, podem responder, salvo o empregado, quando este empregado, por meio da determinação ou por meio de uma subordinação hierárquica, age em nome desta pessoa que realiza a subordinação. Se este empregado não age em nome próprio, se ele agir em nome próprio, ele também responde pela infração de forma culposa. Lembra que o dolo está afastado daqui. Não é necessário a comprovação, né, da intenção do agente. Então, quer dizer que se o empregado agir em nome da pessoa jurídica, em nome do seu responsável, em nome daquele que, de fato, tem essa relação hierárquica de subordinação, se ele agir assim, é excluída a responsabilidade por infrações. A gente diz que não tem a possibilidade de falar na responsabilidade por infrações, porque esta pessoa agiu sobre um comando, sobre uma determinação, sobre uma ordem. Ela não agiu porque quis, ela agiu sob o risco, por exemplo, de perder o seu emprego. Então, caso ela não emita as notas fiscais, então, de repente, ela é um caixa, trabalha ali no local onde o seu chefe, olha lá, a subordinação hierárquica, né? A subordinação hierárquica está configurada aqui. Ela age porque o seu chefe determina que ela, por exemplo, ludibrie o fisco não emitindo nota fiscal, ou omitindo receitas, omitindo operação, realizando uma omissão de receita, se ela de fato preenche os livros, mas rasura os livros, ou quando preenche simplesmente omite determinadas operações, esta pessoa, porque está relacionada a uma subordinação hierárquica, ela não deve responder pessoalmente. Então, lembrando que esta responsabilidade por infrações, independe do dolo do agente. Vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar o bloco, a gente vai falar sobre a nossa última questão, a questão que a gente deixou para encerrar o nosso tema de hoje. A respeito da despersonalização da pessoa jurídica, assinale a assertiva correta. O representante da PJ sempre será responsabilizado pelos tributos devidos pela empresa quando agir com excesso de poderes. Diretores, sócios e gerentes não responderão por desrespeito a contrato social e estatuto. Letra C. Apenas o inadimplemento da obrigação tributária por parte do gerente faz nascer o dever de pagar o tributo devido pela pessoa jurídica. Letra D. A responsabilidade pessoal ocorrerá sempre que a fazenda entender que é devida a inclusão do nome do sócio na CDA. Então, a respeito da despersonalização da pessoa jurídica, quer dizer, aquela possibilidade que nós temos, né, de fazer com que o sócio responda, a assertiva correta é a letra A. O representante da pessoa jurídica sempre será responsabilizado pelos tributos devidos pela empresa quando ele age com excesso de poderes, né? E não quando, olha a letra D, né, o erro grave que a letra D traz. A responsabilidade ocorre sempre que ela entende. Então, quer dizer, é como se a fazenda tivesse uma liberalidade de sempre incluir o nome do sócio na CDA. A liberalidade dela se dá de acordo com a súmula 435 do STJ, quando há a dissolução irregular comprovada pelo oficial de justiça que tentou localizar a empresa e verificou que a empresa não mais atua naquele local que ela informou ao fisco, né, como seu domicílio. A letra C está incorreta porque diz assim,
apenas o inadimplemento da obrigação tributária por parte do gerente faz nascer o dever de pagar o tributo devido pela PJ. Não, a despersonalização não recai pelo mero inadimplemento, a aplicação da súmula 430 do STJ. E letra B diz assim: diretores, sócios e gerentes não responderão por desrespeito a contrato social e estatuto. Muito pelo contrário. Sim, eles respondem quando não observam, quando agem com infração à lei, desrespeito ao contrato e a estatuto. Sim, então, incorreta, a letra B, exatamente porque aquela pessoa que deve responder, ela responde quando desrespeita o contrato ou o estatuto. Pessoal, muito obrigada e aí a gente se fala numa outra hora. Até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.